Fala galera, belezinha? Depois de falar sobre as 5 melhores temporadas da carreira de CR7, que recentemente ganhou sua 5ª bola de ouro, e que se você quiser saber um pouquinho mais é só clicar aqui em cima, eu tô de volta com mais um capítulo da série Clássicos pelo Mundo, e o de hoje é foda. Mas antes de qualquer coisa, você já sabe, deixa o seu like maroto aqui embaixo, marca seu amigo, sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal, que a gente tá quase chegando na meta estipulada até o fim do ano, que é de 3.000 inscritos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, que tem novidade todo dia. Rapidinho, acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu curtir e tamo junto. E hoje eu vou falar sobre um clássico que tem pouca mídia, é verdade, mas tem muita rivalidade. Trata-se do histórico Derby dos Imigrantes, o tenso clássico entre o Juventus e Portuguesa. Representantes de suas colônias aqui em São Paulo, os dois protagonistas do Derby dos Imigrantes se enfrentam há 87 anos, num duelo repleto de tradição, história e provocações. Enquanto nesse duelo nós temos de um lado a Associação Portuguesa de Desportos, fundada na zona norte de São Paulo, no dia 14 de agosto de 1920, com o então nome de Associação Portuguesa de Esportes, um resultado da fusão de 5 outros clubes lusitanos. De outro nós temos o Clube Atlético Juventus, um pouquinho mais novo, nascido na zona leste de São Paulo, no dia 20 de abril de 1924, com o então nome de Cotonifício Rodolfo Crespi Futebol Clube, também resultado de uma fusão agora de 2 times da mesma empresa, a Rodolfo Crespi. Pensa num clássico que tem muita história, mas que a mídia não dá tanta atenção assim, pelo menos não a devida atenção que essas duas equipes merecem. Só pra vocês terem uma pequena noção do que eu tô falando, vamos fazer uma pequena viagem por São Paulo. Primeiro indo à região do Canindé, onde a Lusa, como indica o nome, sempre foi constituída por portugueses, e acabou se abrasileirando depois. E logo no início foi bicampeão paulista em 1935-36 pela APEA, mas obviamente que sua melhor fase ocorreu na primeira metade da década de 50, ganhando 2 interestaduais, além de marcantes excursões no exterior, sendo que ela seria campeã estadual em 73, num título dividido com o Santos, e vivendo bons períodos depois como o vice-nacional em 96, além do título da Série B em 2011. Quem vê hoje a Portuguesa não imagina o passado glorioso que ela teve. Agora, partindo ao bairro da Moca, um dos mais tradicionais da colônia italiana, ao lado do Bexiga, temos o saudoso estádio na Rua Javari e um dos mais belos patrimônios do Brasil. De certa forma, o clube juventino é considerado o 5º maior da capital paulista, tendo como apelido o moleque travesso, por constantemente aprontar contra os grandes. Lembrando que ele fez algumas boas campanhas no Paulistão, mas seu título mais importante foi de fato o do Brasileiro da Série B de 83. Antes disso, no entanto, em 53 fez uma ótima excursão pela Europa e no ano de 74 ganhou até um torneio em Tóquio, vencendo a seleção japonesa. Muito prazer, estes são Portuguesa e Juventus, donos do Derby dos Imigrantes. Disputado desde 1930, quando a Lusa venceu por 2-1 esse primeiro encontro entre eles, no dia 18 de maio daquele ano, o duelo histórico, que apesar de não ser o confronto mais falado nas rodas de bares e na grande mídia, atualmente também por conta da má fase das duas equipes, tem em cada jogo um clima diferente, seja nas arquibancadas da Rua Javari ou dentro de campo no estádio do Canindé. E nesse começo dos dois clubes, as duas torcidas tiveram vários motivos para comemorar. Afinal, já em 29 veio o título juventino na 2ª divisão estadual. E logo na sequência, depois da mudança de nome e de uniforme, surgiu o grande apelido de moleque travesso, quando o clube conseguiu surpreender todo mundo e venceu o Corinthians em pleno Parque São Jorge, em confronto válido pela elite do futebol paulista. Depois, em 33, foi a vez da Lusa terminar o Paulistão na 3ª colocação, e depois, nas temporadas 35 e 36, faturar o bicampeonato estadual. Até que em 1940 acontece o maior duelo da história desse clássico, em plena decisão do torneio Relâmpago do Pacaembu, competição criada em comemoração ao novo estádio municipal. Quando Juventus e Portuguesa se credenciaram à grande final, que contou com a presença de cerca de 50.000 pessoas e terminou com vitória juventina por 3-0, com gols marcados por Ferrari, Danilo e Neves. 4 temporadas mais tarde, um novo duelo histórico, agora por conta de um encontro inusitado, tanto é que ele ficou conhecido como o Duelo dos Irmãos. Nascidos no bairro da Moca, os irmãos José Lazário Robles, o Pinga 1, e Arnaldo Robles, o Pinga 2, iniciaram suas carreiras em clubes diferentes. Pinga 1, ou Pinga primeiro, o mais novo, se firmou logo nas categorias de base da Portuguesa e pouquinho tempo depois já subiu para o profissional. Já o mais velho, o Pinga 2, ou Pinga segundo, começou sua carreira no juvenil do Juventus.
Só que pouco tempo depois da efetivação dos dois como profissional, eles trocaram de clube. E com essa mudança, eles logo acabaram se enfrentando. Primeiro no Pacaembu, no dia 9 de abril de 1944, com vitória do Juventus por 2-1. E depois na Rua Javari, em setembro daquele ano, com nova vitória juventina, agora por 3-1. Já na década de 50 as coisas mudaram um pouquinho de figura, com a Portuguesa montando aquela que é considerada a melhor equipe de toda a sua história. Não só por ter conquistado resultados importantes dentro e fora do país, mas também por ter levado muitos jogadores à seleção brasileira. Afinal, o time que contava com nomes como Djalma Santos, Ipojucan, Julinho Botelho e também o próprio Pinga, conquistou nada menos que 2 torneios Rio-São Paulo, além de algumas taças internacionais de menor expressão, sendo ainda vice-campeão paulista em 1960, perdendo só para o Santos de Pelé. Enquanto isso, o Juventus realizou algumas excursões pela Europa quando encarou uma série de equipes italianas, perdendo apenas uma partida, um 3-2 para o Napoli. Na sequência, depois de uma década de 60 bem apagada para os dois clubes, eis que chegam os anos 70, com a Lusa voltando a fazer boas campanhas no estadual até enfim conquistar o seu terceiro título em 1973, num campeonato que foi bastante polêmico, quando após um erro do árbitro Armando Marques na contagem dos pênaltis, o título estadual acabou sendo dividido entre Santos e Portuguesa. Lembrando que ainda no tempo normal a Lusa teve um gol legítimo anulado erradamente. E nessa época a equipe lusitana também manteve a soberania sobre o rival, com vitórias marcantes como os 4-0 em 77 ou os 2-0 em 79. Portuguesa e Juventus. Olha o russo na barreira. Faísca, que porretada no Faísca na Portuguesa. Enquanto nos lados da Moca, depois de mais algumas excursões internacionais, os anos dourados vieram mesmo na década seguinte, mais precisamente entre 82 e 85, quando nesse meio tempo o moleque travesso realizou sua melhor campanha na história do estadual, terminando na 5ª colocação, conquistou um título nacional e também venceu a famosa Copa São Paulo de Futebol Júnior. Até então, os torcedores da Lusa se gabavam por ter 3 estaduais e 2 Rio-São Paulo, enquanto o Juventus não tinha conquistado nada de mais relevante. Mas isso acabou em 83, como eu já disse, quando o clube levantou a taça de um torneio nacional, a taça de prata equivalente à atual Série B, batendo o CSA na grande final. A década de 90 foi um grande divisor de águas na história do derby. Primeiro porque em 93, depois de uma péssima campanha no estadual, o Juventus amargou sua primeira queda depois de 38 anos seguidos na elite do nosso futebol. Menos mal é que a equipe nem chegou a esquentar o seu lugar no segundo nível do Paulistão, já que com o vice em 94 ele logo voltou para a elite estadual. Enquanto isso, a Portuguesa fazia história no Brasileiro, chegando à grande final em 96 diante do poderoso Grêmio, mas perdendo a taça no critério de desempate, já que com 2 resultados iguais, vitória na ida por 2-0 e derrota na volta também por 2-0, o título ficou para o dono da melhor campanha na fase inicial, o Grêmio, que terminou 2 posições à frente da Lusa. O Grêmio é bicampeão do Brasil! O Grêmio é bicampeão do Brasil! Ailton é o nome do gol! O Grêmio é bicampeão do Brasil! O Grêmio é bicampeão do Brasil! Animado com a tragédia do rival, o Juventus fez uma histórica campanha na Série C da temporada seguinte, ficando em terceiro e conseguindo retornar à segundona, onde menos de uma temporada depois ele acabou sendo rebaixado de novo, sendo que a queda ainda em 98 também viria no estadual, onde ele permaneceria dessa vez até 2002. Ixi, por falar nesse ano, o torcedor da Lusa não gosta nem de lembrar. Afinal, foi em 2002 que a Portuguesa sofreu o primeiro rebaixamento de sua história, saindo pela primeira vez da elite do futebol nacional. Posteriormente, em 2006, viria também o descenso no estadual. Recuperando-se primeiro das quedas, o Juventus voltou a levantar uma taça já em 2005, novamente na A2 do estadual, agora batendo o Noroeste na decisão, feito que foi repetido pela Lusa 2 temporadas depois. Mas a grande conquista de 2007 foi mesmo a do moleque travesso na Copa Paulista, que foi pra lá de dramática, com o gol do título saindo só no último minuto dos acréscimos do segundo tempo, pelos pés do lateral esquerdo João Paulo, garantindo a festa na Rua Javari diante do Linense. Levanta Glauber para a grande área. Subiu Samuel. Bateu João Paulo. Gol do Juventus. Só que depois disso, só desgraça para as duas equipes. Na verdade, só não foi para as duas nesse início por conta da Barcelusa de 2011, que fez história na Série B e enfim conquistou um título nacional para bater de frente com o rival da Moca.
E olha que nesse período todo, de 2008 pra cá, foi difícil eles se reencontrarem, até porque a cada ano que passava, um tava numa divisão diferente do outro, tanto no âmbito estadual quanto no nacional. Só pra exemplificar, depois de alguns descensos, em 2013 o Juventus foi parar na A3 do Paulista e a Portuguesa teve aquela polêmica queda no Brasileiro depois da briga nos bastidores com a dupla Fla-Flu. Até que em 2016 eles enfim se reencontraram, só que infelizmente não foi nem na elite do Paulista nem do Brasileiro. Até porque quando o moleque travesso enfim conseguiu voltar à A2, a Portuguesa, que já estava vivendo uma fase horrível, acabou caindo no estadual. E agora, se por um lado as duas equipes estão sem competições nacionais para a próxima temporada, de outro, pelo menos esse ano aqui foi recheado de clássico. Primeiro na A2, quando o Juventus bateu a Lusa por 3-1 e deixou o rival perto do Z4 da tabela. Depois na Copa Paulista, quando só deu Portuguesa, que venceu tanto em casa por 3-0 quanto fora por 1-0, ainda na primeira fase da competição, ajudando a eliminar precocemente o rival. Golaço! Pelo menos ano que vem a gente tem uma certeza, vai ter derby no estadual. E agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva vantagem sobre quem. E para começar, vamos aos títulos onde a vantagem é lusitana. Começando pelas conquistas nacionais, a gente tem um empate na Série B do Campeonato Brasileiro, com um título para cada lado. Já no âmbito estadual, a vantagem lusitana prevalece, tendo 2-0 no Rio-São Paulo, 3-0 no Campeonato Paulista e 2-2 na A2 do Paulistão. Mas sem esquecer que o Juventus leva melhor na Copa Paulista com 1-0. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem continua com as mesmas cores. No total são 119 jogos, com 65 vitórias da Portuguesa, 25 vitórias do moleque travesso, além de 29 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? Para hoje eu decidi pegar dois bem recentes que estão fresquinhos na memória tanto de juventinos quanto de lusitanos. Então, sem enrolar mais, vamos a eles. Como eu já falei no início do vídeo, o clássico entre Portuguesa e Juventus acontece desde 1930. Só que foi há mais de 10 anos que eles se encontraram pela última vez na elite do futebol paulista. Por conta disso, o primeiro jogo marcante de hoje é justamente esse jogão de 2008, quando o moleque travesso aprontou pra cima da Lusa e venceu por 3-2 na Rua Javari, tendo um começo arrasador do time da casa, com Lima abrindo o placar e logo depois Marcos Vinícius ampliando. Trabalha com o Cadu, já devolveu no Lima, é boa chegada, olha o cruzamento, o corte da defesa, olha o toque de cabeça! Gol! Marcos Vinícius, camisa número 10, faz o segundo gol do Juventus, cruzamento do Lima, o desvio no primeiro bola sobrou limpa para o Marcos Vinícius, não precisou nem subir para cabecear. Mas ainda no primeiro tempo, o Christian conseguiu diminuir e colocou fogo no jogo. Só que na etapa final, quem se deu melhor foi o Juventus, com Alain Delon fazendo o terceiro. Gol! Do Juventus! Alain Delon, camisa número 18. Antes do fim, ainda deu tempo de Christian marcar mais um e descontar, mas ficou nisso, Juventus 3, Portuguesa 2. Depois de muito tempo sem a realização do derby dos imigrantes, em 2013 os dois enfim se reencontraram. Agora numa situação bem diferente da de 2008, já que o confronto era válido pela Série A2 do estadual. Mas pelo menos valeu pra matar a saudade. Principalmente pros torcedores da Lusa, que enfim conseguiram dar o troco, vendo a equipe vencer por 2-1. Jogando em casa, a Portuguesa se fez mais forte, e contando com o apoio da torcida, Diego Viana deu o show. No primeiro tempo foi ele quem abriu o placar. E depois, quando o duelo estava amarrado, foi ele de novo quem conseguiu fazer o segundo. Tá valendo o Cordeiro, olha o Viana! Gol!
malandragem! Antes do fim, Elvis aproveitou uma bobeira na zaga adversária e conseguiu descontar, mas nada que pudesse evitar a derrota juventina. Bom galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Um vídeo aí muito bom de fazer, relembrando grandes histórias de Portuguesa e Juventus. Se você tiver algum outro clássico aí que queira relembrar também, só deixar aqui nos comentários que eu leio todos, se eu faço também, é nóis. E como é de praxe aqui no final, você vai ficar com a playlist dos clássicos pelo mundo, faz maratona aí, assiste todos, depois dá sua opinião, deixa seu like também, se inscreve no canal, curte a página no Facebook e se liga que essa semana tá cheia de vídeo.